Vamos trazer a tarde aqui e vocês veem, então, a dívida trilionária dos Estados Unidos, a dívida pública dos Estados Unidos. Ainda na cobertura especial das eleições americanas, porque isso tem tudo a ver. A dívida pública dos Estados Unidos chegou a 35 trilhões de dólares. Um número estonteante. E, claro, a adjetivação é sempre delicada quando a gente está fazendo jornalismo, mas estonteante é a palavra. Vocês veem a matéria do Epoch Times aqui ao meu lado, essa traduzida do Epoch Times americano para o Epoch Times brasileiro. Você que ainda não está lá no site do Epoch Times Brasil, hein? Entra lá, imperdível, você vai ter acesso ao nosso conteúdo em texto também. epochtimes.com.br. Bom, a matéria lá então traduzida da matriz americana do Epoch Times, trazendo a informação a respeito dessa dívida. É mais que o PIB dos Estados Unidos, que tudo que é produzido no país em um ano, e muito, muito mais. Eles teriam que passar mais de um ano trabalhando, simplesmente usando todo o produto do seu trabalho, em termos teóricos, mas usando todo o produto do seu trabalho para pagar essa dívida e ainda não chegaria. Na verdade, é mais do que o PIB dos Estados Unidos e do Japão somados. E ainda ia faltar mais que o PIB do Brasil, mesmo somando os dois. Eu continuo na hipérbole para ter dimensão do que isso significa. E vale a pena até a gente citar algumas das questões que implicam a questão. Para se ter noção, vou pedir que a gente coloque a próxima imagem, que é uma das imagens de capa que ilustra esse artigo ali no site. Isso é um ponto de ônibus em Washington e vocês leem ali em inglês. Nós gastamos mais do que 1 bilhão por dia só na interest rate, na taxa de juros da dívida pública. Então, uma conscientização colocada aí num ponto de ônibus em Washington, mais de 1 bilhão de dólares, bi com B de bola, por dia só na taxa de juros da dívida pública nos Estados Unidos. Então, a gente pode continuar com as estatísticas até amanhã, mas eu vou citar mais uma. 105 mil dólares por pessoa. É como se cada um devesse 105 mil dólares em impostos para o governo conseguir pagar aquilo que deve ao público, aquilo que deve, aquilo que gastou e não tinha de onde tirar. Claro, é uma preocupação tremenda quando se trata dos Estados Unidos para o resto do mundo. Por quê? Porque a estabilidade de regiões como o leste da Ásia, o status quo de boa parte do planeta depende de entender como o exército americano atuará lá. Depende de entender qual vai ser o equilíbrio de forças e o cálculo estratégico, o cálculo geopolítico. Quando a gente fala de finanças, a coisa pode parecer chata, mas a gente precisa pensar no que isso significa em termos de orçamento militar e outros orçamentos. E já que a gente estava citando estatísticas, vale mais uma. O pagamento das dívidas, o pagamento dos juros das dívidas, é a segunda maior rúbrica orçamental no orçamento americano, no orçamento do governo federal americano. A segunda maior despesa é pagar esses juros, algo que está acima até da despesa de defesa nacional. O que eu acho que deixa o paralelo que eu ia trazendo, deixa aquilo que eu ia citando aqui mais claro. Para quem está chegando agora, a gente coloca de volta a matéria na tela, né, para ficar claro aquilo que a gente está discutindo. É a dívida pública dos Estados Unidos que chega hoje a um nível recorde, superando no orçamento só na taxa de juros até as despesas militares dos Estados Unidos. Com a eleição vindo aí, vale a pena a gente entender o que vai acontecer e como os dois candidatos vão atuar no controle de gastos. Enquanto as finanças, às vezes, são um negócio menos popular no debate público brasileiro, nos Estados Unidos eles têm muito, muito, muito interesse pela situação. Vale a pena a gente trazer as palavras da Janet Yellen, a secretária do Tesouro lá, então a secretária que está no ministério que lida com esse rojão. Ela falou a questão fiscal, dizendo aos parlamentares: precisamos reduzir os déficits e permanecer em um caminho fiscalmente sustentável. Em uma entrevista em 13 de junho, no entanto, à emissora CNBC, ela disse que estavam em uma situação razoável desde que a dívida esteja estabilizada em relação ao tamanho da economia, mas a dívida é consideravelmente maior que o PIB, como eu dizia, mesmo se somado o PIB hipoteticamente com outras potências econômicas.